irmão, eu sou o irmão Fernando, fica atento a esta pregação, ficarás a saber o porquê os anjos de Deus pecaram e se tornaram príncipes de demônios. Por isso, amados irmãos, você que está me ver aí em casa, queria pedir 1 minuto de pregação, queria pedir 1 minuto de oração, por isto, queria pedir ao meu irmão que está em casa, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo que venha nos revelar nesta manhã, nesta pregação, o irmão ficará a saber grandes coisas de Deus. Feche os teus olhos, você que está me ver em casa. Poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Santo Deus. Estamos a pedir ao Espírito Santo que venha nesse local, venha operar milagres, venha, Santo Deus, falar, venha revelar, Santo Deus, a tua palavra. Pois, Pai Santo, estou a pedir um entendimento, Santo Deus, estamos a quebrar todo o império de Satanás. Por isso, Pai, que esta palavra seja uma palavra viva, seja uma palavra que os teus filhos irão entender, Santo Deus, através do Espírito Santo. Aleluia. Por isso, Pai Santo, obrigado. Revelando a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Por isso, irmão, se o irmão ficar atento a esta pregação, ficará a saber o porquê que os filhos, os anjos de Deus, pecaram e ficaram a ser chamados demônios, príncipes de Satanás. Por isso, amados irmãos, queria pedir ao irmão que está em casa a me ver nesta hora. Se você acredita que Jesus Cristo é o Salvador da tua vida, diga amém. Aleluia. Deus amado. Por isso, irmão, fique atento a esta pregação e irás aprender coisas novas da palavra de Deus. Queria convidar o irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 até 15. Queria convidar os irmãos, com a paz do Senhor, a abrir a vossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 até 15. Assim diz a palavra da salvação. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei dos Tírios e diz-lhe assim: diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa, a tua cobertura, a sardônia, a topázia, o diamante, a turquesa, o oníce, o ajaxe, a safira, o carbônio, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado. Amados irmãos, note este capítulo, note este versículo, amados irmãos, presta bem atenção. Aqui a Bíblia está a dizer, no versículo 13 de Ezequiel 28, 13, estamos no meio do jardim de Deus e toda a pedra preciosa é a tua. Aqui, este que está no jardim do Éden, os irmãos vão ficar a saber que homem é este, que anjo é este, que esteve no jardim do Éden e que toda a pedra preciosa era dele. Vamos continuar. No versículo 14, diz assim a palavra da salvação: tu eres por mim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, diz o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Amado irmão, note bem, aqui no versículo 14, a Bíblia diz que tu eras um pombinho ungido para proteger. Este é um anjo que Deus meteu no jardim do Éden para proteger o jardim, porque este é um anjo que Deus meteu como guarda do Éden. Aqui no versículo 10, a Bíblia está a dizer: estavas no Éden, jardim de Deus. Então este é um anjo de Deus, o ungido, e meteu no jardim do Éden para poder proteger o jardim do Éden. Porque este anjo é quem é o guarda do Éden. Como eu escrevi a Bíblia, no versículo 14: tu eras por mim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Irmão, a Bíblia, o dicionário diz que estabeleci significa criar. Então, este anjo foi criado no monte santo de Deus. Vou continuar a explicar para os irmãos. E a Bíblia ainda vai mais longe. A Bíblia diz que perfeito eras, no versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou em
casal perfeito. E esse anjo estava no jardim do Éden, era perfeito. Por isso, foi perfeito nos seus caminhos, até que se achou em iniquidade. Vamos saber que anjo é esse, porque aqui a Bíblia explica-nos, e com a revelação do Senhor, eu queria revelar aos irmãos coisas grandes, porque a Bíblia diz que busquei a mim. Os irmãos têm coisas grandes que você não sabe. Por isso, irmão, esta é a mensagem de Deus, o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, trazeu aos irmãos. Por isso, a Bíblia diz que perfeito era nos seus caminhos. Vamos saber que anjo é esse de Deus que esteve no jardim do Éden. Por isso, convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Vamos ficar a saber, porque Deus chegou a ter uma conversa com Adão, e essa conversa, pelo que explica a Bíblia, este anjo não ficou satisfeito com essa conversa. Por isso, vamos ver as reações que ocorreram. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 28. Assim diz a palavra da salvação. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, este anjo, que é o protetor do jardim do Éden, o guarda do Éden, ao ouvir esta mensagem de Deus, ao ouvir Deus a falar esta palavra a Adão, então, este anjo não se sentiu bem. Esse anjo decidiu se virar. Então, vamos ver através da Bíblia que a palavra do Senhor só ela pode nos revelar. Vamos ficar a saber o que esse anjo fez, que medida que esse anjo tomou. Por isso, convido os irmãos que estão vendo neste momento, para que possam ler a nossa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até 5. Assim diz a palavra da salvação. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente: no fruto das árvores do jardim comeremos, mas no fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos dele, nem tocaremos, para que não morramos. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amado irmão, aqui esse anjo, em vez de se apresentar a Eva como um anjo, ele decidiu encarnar-se na cobra. Porque Deus, quando fez Adão, primeiro fez os animais. E os animais já existiam. A serpente e as cobras já existiam. Por isso, essa serpente, este anjo, que encarnou na cobra, entrou na cobra para poder enganar a Eva. E aqui a Bíblia diz: a queda do homem foi nesse dia que esse anjo de Deus pecou e foi dado o nome de Diabo Satanás. Diabo Satanás significa opositor. E a partir desta data, porque muitos dizem que o Satanás pecou a partir do céu, alguns dizem que Satanás pecou fora do jardim do Éden. Mas a Bíblia, irmão, confie a Bíblia como o único livro de salvação, o único manual de salvação. Muitos confiam em internet. Irmão, confia somente na Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado por Deus para ensinar, para educar e corrigir em justiça. Por isso, irmão, queria convidar os irmãos a tomar atenção a esta aplicação. Irmão, Satanás pecou no jardim do Éden, conforme a Bíblia nos explicou em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 até 15. Estamos no Éden, jardim de Deus. Por isso, Satanás esteve no jardim do Éden como um anjo de Deus, como um anjo perfeito, até que se achou em igualdade dele. Porque ele queria ser como Deus, ele queria reinar. Por isso, ao enganar a Eva, passou Satanás a ser chamado opositor de Deus. Porque ao enganar a Eva, Adão também pecou, porque Adão também comeu fruta. Por isso, amados irmãos, queria lembrar os irmãos mais uma vez que Satanás, quando pecou, muitos dizem que Satanás pecou juntamente com seus anjos. Mas a Bíblia diz que Satanás, quando pecou, estava sozinho. Aqui só estava a Eva e o anjo. Por isso, irmão, a Bíblia está clara. Vamos ver na Bíblia, no versículo de Judas, capítulo de Judas, número 6, Judas, capítulo 6. Vamos ver o que aconteceu depois de muitos anos depois. Este anjo de Deus chamado Satanás
mais pecados. A Bíblia revela que houve muitos anos também que abandonaram as suas habitações e vieram à terra. Nós estamos cultuando a Bíblia. Convido os irmãos a ler a nossa Bíblia, no livro de Judas, capítulo 6. Assim diz a palavra da salvação. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, preservou-os na escuridão e em prisões eternas, até o dia do juízo daquele grande dia. Irmão, séculos depois que esse anjo de Deus, que hoje chama Satanás, depois de pecar, séculos depois, muitos anjos de Deus abandonaram as suas habitações e vieram à terra. E vamos ficar a saber o que esses anjos vinham fazer na terra. Porque o anjo não pode vir na terra. O anjo lhe dava uma missão. E esses anjos vieram sem autorização de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, que é um capítulo-chave. E vamos convidar os irmãos a abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até 6. Fica bem atento a esta pregação. Gênesis, capítulo 6. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até 6. Assim é a palavra da salvação. Mas o título desta página, a corrupção geral do gênero humano. Vamos continuar. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhos. Vou repetir. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vamos continuar. Irmão, aqui a Bíblia está dizendo, quando os filhos de Deus, no versículo 2, viram as filhas dos homens, há duas coisas, filhos dos homens e filhos de Deus. Então, os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas e não escolheram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus, irmão, são os anjos de Deus. Presta bem atenção, irmão, não ficar sabendo toda a verdade da Bíblia. Irmão, esses filhos de Deus, que a Bíblia está relatada, filhos de Deus, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. O irmão vai ver que Deus achou isto uma indignação, uma tristeza de Deus. Vamos continuar a pregação. No versículo 3. Então disse o Senhor, não condenará o meu espírito para sempre como homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e deles geraram filhos. Estes eram os valentes que houve sensibilidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a indignação, a imaginação, os pensamentos do seu coração era só mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre toda a face da terra.